Olá, estamos aí de novo. Agora já são 13 horas do dia 3 de março, mas continuando a ler acerca da delação premiada do nosso querido amigo, né, o senador, entre aspas, Delcídio do Amaral, nós vemos ali que ele fala que em 5 de abril de 2006, houve um acordão com a oposição. E nesse acordão eram umas tratativas que foi feita entre o governo e a oposição para a retirada dos nomes de Lula e do Fábio Luiz Lula da Silva, o filhinho do Lula, que agora provavelmente vai conhecer os extensos braços da lei, para parar de ser uma pedeutinha, porque ele está aprendendo com o pai dele a ser pedante, a ser mentiroso, a ser canalha. Então houve um acordão para a retirada dos nomes de Lula e de seu filho Fábio Luiz do relatório final da CPI dos Correios. Foi um acordão com a oposição. Tá? Isso aconteceu em 5 de abril de 2006. Ele, o próprio Delcídio, relata ter testemunhado isso na madrugada desse dia 5 de abril. Veja, enquanto você dorme, esse povo está destruindo tua casa, está destruindo teu futuro, está destruindo o futuro dos teus filhos e netos. E você está fazendo o quê ainda sentado, enquanto você tinha que estar às ruas clamando por uma intervenção militar para a limpeza geral deste país? Esses caras já destruíram o que podiam. E estão destruindo muito mais. O Lula foi buscar um novo ministro da Justiça, não que o Eduardo Cardoso prestasse, também não presta. Mas ele colocou um outro para melar toda a investigação da Lava Jato. Ele quer abafar tudo isso porque ele sabe a bomba que tá vindo por cima dele. Ele conhece exatamente tudo o que aconteceu. Ele sabe exatamente tudo o que ele fez. Ele sabe quem sabe de tudo. E se ele ainda não matou, como ele mandou fazer com Celso Daniel, ele e a corja dele, Celso Daniel, Toninho do PT, entre outros, que foram exterminados ao longo desses anos. Se ele ainda não matou muita gente, como o próprio Delcídio, foi porque ele ainda não pôde fazer. Agora esperem e verão. Este Brasil, de fato, poderá pegar fogo. Como disse o canalha do filho do Lula, e disse com propriedade porque conhece os passos do pai, que ele vai colocar fogo no Brasil se o pai dele for preso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer exatamente isso. Ele conhece o procedimento do pai, consequentemente, ele sabe quais serão os procedimentos a seguir da quadrilha a que eles pertencem. Não estamos lidando com gente séria, com gente que pensa. Nós estamos lidando com delinquentes, com pessoas doentes, com psicopatas, com pessoas mentalmente despreparadas e totalmente que necessitam totalmente de atendimento. E essas pessoas são as que estão mandando no Brasil. Alguns, né, por subterfúgio, claro. O Fábio Luiz Lula da Silva não manda no Brasil. Mas ele manda através do pai dele. Ele intermediou negociatas de medidas que beneficiariam grandes empresas. Todo mundo já sabe, já está na boca do povo. O que nós estamos esperando? Que eles terminem de fazer o que eles começaram? Este Brasil já está dominado por essa quadrilha. Essa quadrilha tem muita gente, inclusive gente que presta ao lado deles. E não estão enganadas, não. Os que prestam não estão enganados. Estão lá porque provavelmente devem algum favor para a quadrilha. Então nós temos que cortar o cordão umbilical. E como corta o cordão umbilical? Cortando na própria carne, se preciso for.
que o Delcídio está fazendo, ele não está fazendo nada mais do que se proteger. Porque ele sabe que se ele não entregar, ele está queimado, ele está quebrado, ele pode estar morto. Porque com essa quadrilha não se brinca. Eles abriram as portas para grupos terroristas, inclusive do Estado Islâmico, que já estão aqui no Brasil, atuando livremente, porque não temos leis antiterrorismo. E não temos leis antiterrorismo por quê? Para beneficiar MST, MTST, etc. MST do canalha do Stedley, MTST do Boulos, e mais alguns outros grupelhos, estilo CUT, estilo esses grupinhos, Black Blocs e etc. Mas não é só isso. Está cheio de gente aqui no Brasil pronta para pegar em armas no momento que for necessário. E não é gente brasileira, é gente do exterior. Tem haitianos, tem cubanos, tem venezuelanos, tem colombianos, tem bolivianos, estão todos aqui no Brasil prontos para pegar em armas. Não se trata de a gente ficar preocupado com os imigrantes, não é isso. Eu não estou preocupado com esse povo. Eu estou preocupado com a qualidade do povo que veio para cá. O povo que veio para cá não são refugiados. Não se trata de refugiados. Não se trata de gente que depende, que precisa de um lugar para viver. Trata-se de pessoas cooptadas através do dinheiro roubado do nosso bolso, que saiu da Petrobras, saiu do BNDES, saiu do Fundo de Garantia, saiu de todos os fundos de pensão. E estão alimentando o quê? Os cofres petralhas para as próximas eleições e para esses movimentos. Minha gente, presta atenção no que está acontecendo no Brasil. O Brasil está fervendo. Nós estamos tendo movimentos de norte a sul, leste a oeste, onde o terrorismo está comendo solto. Quando você vê um bandidinho assaltando no meio da rua, não se trata de mais um bandido que está cometendo um assalto. Isso trata-se, sim, de um movimento orquestrado para meter medo na população. Isso aconteceu em 64. Trata-se de movimentos que são, digamos, fogos factos, que estão acontecendo aqui e acolá, justamente para colocar medo na população, para que a população acovardada vá para dentro de casa. Esse é o ponto. Nós estamos vendo o desmando tomar conta de toda a nação. Ninguém mais pode sair às ruas. O que você pode fazer? Se você sair à rua, você corre o risco de ser morto. Nós estamos vendo caixas de bancos sendo assaltados. Dá uma olhada nos jornais de 64, vai ver quantos bancos foram assaltados naquela época. Vai ver quantas casas de câmbio, quantos locais que tinham dinheiro que foram assaltados naquela época. Aquela época estava sendo, o povo, eles estavam assaltando justamente para poder manter os grupos terroristas. Várias ocasiões já soubemos de tentativas de assaltos a quartéis. O que eles querem nos quartéis? Armas e munições. Para quê? Para abastecer os movimentos terroristas. Graças a Deus, ainda temos um exército atuante, um exército que está claramente alerta, infelizmente manietado, ele está amarrado, com as duas mãos amarradas, ele não pode fazer nada, por conta de uma lei que aquele canalha do Fernando Henrique Cardoso promulgou antes de sair do governo. Que medo é esse do movimento do exército? Que medo é esse? O exército tomou conta do Brasil de 64 a 85. Aquele foi o período que o Brasil mais cresceu. O Brasil cresceu com ordem, com decência, com ética, com moral, com trabalho. Todo mundo tinha que sair às ruas com carteira de trabalho assinada. Não era identidade não, meu querido. Você não tinha que levar identidade não. Você tinha que levar carteira de trabalho e tinha que ter um registro em carteira, porque senão você poderia ser preso por vagabundagem. Isso é ditadura?
Não, senhor. Isso quer dizer que naquele momento, se você queria trabalhar, tinha emprego. Era só ir procurar. Então eles te exigiam carteira de trabalho assinada porque eles sabiam que tinha emprego. E tinha emprego para quem quisesse trabalhar. Por isso eles exigiam. Então nós tínhamos que sair com a carteira de trabalho assinada na mão. Senão ia preso mesmo por vagabundagem. Todas as usinas hidrelétricas que temos foram construídas durante o período militar. Por quê? Porque eles pensaram o Brasil de hoje. Porque se eles não tivessem pensado no Brasil de hoje, hoje não teríamos a energia elétrica que estamos consumindo. Veja os apagões que estão acontecendo. Porque essa canalhada, desde 85, não construiu absolutamente nada que prestasse. Nada. Todas as estradas de rodagem do Brasil, todas, foram construídas. As estradas federais foram construídas pelos militares. Estão aí. Falta recapeamento? Falta. Claro. Faz quase 30 anos que eles saíram do poder. Um pouco mais de 30 anos que eles saíram do poder. Consequentemente, claro que sem a devida manutenção, as estradas vão se deteriorando. Agora, vai ver a qualidade das estradas, tanto que estão funcionando até hoje. Qual foi a ponte construída pelos militares que caiu até hoje? Nenhuma. Agora, aquela ponte feita pelo PT em Minas Gerais, em Belo Horizonte, antes da inauguração veio abaixo. Que medo é esse dos militares? O que foi que os militares fizeram? Eles decretaram AI-5, decretaram, sim, eu vivi naquele momento, eu sei o que aconteceu. Só que tem um detalhe muito importante, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, estava pipocando atos terroristas monitorados por essa quadrilha que hoje está mandando no país. Toda essa quadrilha, PC, PCdoB, PSDB, PT, PSC, etc, etc. Todos esses partidecos sem vergonhas. A maior parte deles, claro, tem gente boa no meio? Tem. Tem muita gente que presta no meio. Mas a maior parte é canalha, é safado, é sem vergonha, é pilantra. O maior atestado de idoneidade foi passado ao Bolsonaro. Numa das delações, um delator disse: o único que não recebeu dinheiro foi o Bolsonaro. Um dos únicos, claro, deve ter um outro, um ou dois a mais. A grande maioria recebeu. E a grande maioria que não recebeu está mamando na teta de alguma forma. Está dependurado em algum emprego público e não quer perder, e por isso fica apoiando, acocando o vagabundo, bandido, mentiroso, safado, sem vergonha. De que lado você quer ficar? Eu clamo pela intervenção militar urgente, imediata, porque é a única coisa que pode salvar este país. Nada mais. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe e que nos permita ver o sol da liberdade raiando novamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.